Portanto, eu hoje vou fazer o meu vídeo de análise do meu ano de 2025 e falar sobre as minhas maiores aprendizagens deste ano. Vai ser um vídeo completamente raw, eu apenas tenho 6 tópicos que eu quero falar, que são 6 aprendizagens, mas antes disso vou dar também um bocadinho de contexto sobre o que é que aconteceu, um bocadinho de contexto sobre o que é que eu falo, para depois sim as aprendizagens que eu te disser fazerem sentido. Ou seja, eu acredito muito que tudo tem de ser posto sob contexto. E se não houver contexto por detrás de algo que eu esteja a dizer, de nada vai servir, ok? De nada vai servir eu, por exemplo, dizer aqui uma lição que eu tenho, que é simplifica as coisas. Nada vale se eu não der o contexto sobre o qual eu aprendi essa lição, ok? Isto vai ser um vídeo raw, vai ser um vídeo longo, tu já consegues ver pelo tempo deste vídeo, não sei quanto tempo é que vai ser. Eu tenho cerca de 1 hora até o meu próximo compromisso. Não tenho aqui uma agenda. Qual é que é o meu propósito com este vídeo? O meu propósito com este vídeo é um vídeo que eu gostaria de ter visto e que eu gosto de ter visto. Eu inspirei-me também neste vídeo do Pietro que ele faz todos os anos, mas é um vídeo que eu gosto de ver e que eu gostava se calhar de ter visto no início deste ano. Ok? Vamos começar. 2025 foi o ano mais difícil da minha vida, mais duro, mas o melhor ano da minha vida, o ano de melhores vitórias e de maior crescimento, ok? Vamos começar ano a ano. Comecei o ano de janeiro renovando o meu maior cliente do ano passado por 20 mil euros, ok? Isto para um contrato de email marketing, que agora renovamos de novo por mais um ano, o que foi extremamente bom. Eu comecei o ano com cerca de 6 pessoas na minha equipa, ainda a viver em Lisboa, com um escritório que custava cerca de 1000 euros por mês e com infraestrutura muito grande à minha volta, mas sem uma direção do que aquilo que eu queria fazer. Ou seja, nesta altura andava a fazer soluções de AI internacionais, andava a fazer email marketing para alguns clientes em Portugal, mas não tinha uma maneira previsível de adquirir leads, não tinha nunca feito anúncios para mim mesmo. O cold email ainda estava muito fraco para mim mesmo, para nós, e a única maneira de adquirir leads era a nível de referências. Quais é que eram os problemas? Eu não sabia o que é que eu estava a vender, e 2, eu também não tinha maneira de adquirir leads, porque lá está, se eu não sabia o que é que estava a vender, também não sabia como adquirir leads. Se eu também não sabia o que estava a vender, eu não tinha um processo automatizado, o meu próprio processo era automatizado. Isto era um caso muito engraçado, que é o quê? Eu ajudava imensas pessoas a adquirir leads para elas próprias, através de email marketing, mas não adquiria leads para mim mesmo, porque eu não tinha o meu serviço e não sabia o que é que eu queria vender. O que me leva à primeira lição, que é, tu tens que ser o teu maior caso de estudo, ok? Tu não podes vender um serviço em que ajudas outras pessoas a adquirir mais reuniões qualificadas se tu próprio tens problemas em adquirir reuniões qualificadas. Ou seja, não passa nenhuma autoridade para o mercado. Tu estás a fazer algo que tu próprio não fizeste. É a mesma coisa de tu estares a dizer que vais ajudar pessoas a crescer uma marca pessoal quando tu tens 500 seguidores, por exemplo. Não passa nenhuma autoridade. Eu tinha autoridade, porquê? Porque eu já tinha feito muitas reuniões para muitas pessoas. Eu só para mim mesmo é que não as fazia, ok? Portanto, é um intermédio entre os dois pontos que eu estou a dizer. O meu primeiro problema é eu não tinha leads. O meu segundo problema é eu não tinha um serviço automatizado, nem definido, nem mapeado. Porquê? Porque eu não sabia qual é que era o meu serviço. Porque eu tanto vendia ao cliente A email marketing, tanto vendia ao cliente B AI Solutions, tanto vendia ao cliente C cold email, tanto vendia ao cliente D construímos, por exemplo, um CRM, ok? E como as minhas ofertas e os meus serviços eram todos diferentes, eu não tinha uma maneira de formar pessoas, porque o processo era sempre diferente. Eu não tinha uma maneira de automatizar processos, porque os processos eram sempre diferentes, ok? E isso fez com que cada cliente novo fosse uma batalha, ok? Isso foi janeiro. Fast forward para fevereiro. Fevereiro foi quando nós decidimos, eu, André, decidi vender apenas soluções de email marketing, ok? Porque eu comecei com um departamento comercial e
eu estava a ver que num departamento comercial era muito difícil eu ensinar a pessoa a vender soluções de AI, porque mesmo eu era-me difícil fazer use case identification, ou seja, identificar onde é que nós conseguíamos adicionar valor, ou seja, tinha que ser muito à base de perguntas e depois com o meu conhecimento, ok, é nesta área, com esta solução, porque eu também sabia a parte técnica, como é óbvio, é nesta área com esta solução que nós conseguimos agregar valor ao cliente, ok? Enquanto que a nível de email marketing a venda era muito mais fácil, porque era basicamente, eu consigo explicar isto a qualquer pessoa, que é, olha, nós vamos te ajudar a ti a ter mais reuniões comerciais através de A, B, C, D. Então passar esta informação ao meu comercial foi muito mais fácil do que passar informação sobre a AI. Isso foi a única razão pela qual eu decidi, ok, vai ser email marketing o serviço que nós vamos escalar, porque eu sabia que qualquer serviço é escalável, qualquer serviço eu vou conseguir escalar até 20, 30 mil euros, não escalei para além disso, o limite foi 27, desculpem, 27, mas eu sabia que qualquer um eu conseguia escalar, então eu quis, nessa altura o meu pensamento era, eu quero me tornar bom a adquirir leads, ia fechar clientes, ia montar processos, ia montar uma empresa, ok? Eu não preciso estar já no veículo certo, mas eu preciso de aprender, ok? Porque eu nunca tinha delegado, por exemplo, serviço já tinha, mas não tinha delegado de vendas a sério. Então foi o que eu fiz, escolhemos email marketing, começámos a bombar o nosso próprio email marketing, começámos a marcar muitas reuniões, eu acho que este ano, se eu puder vir ver aqui, no meu Instagram estão muitas destas métricas, mas já agora eu vou abrir aqui o meu Airtable, posso-vos mostrar também. Nós marcámos muitas reuniões para nós próprios este ano, foi muitas mesmo. Não sei se dá para ver. Isto é o nosso CRM. Nós este ano tivemos 145 reuniões, 126 apareceram, isto só de e-mail. 83 eram qualificadas, 31 deram verbal agreements, 20 fecharam e colecionámos 109.000 euros e 109.220. Portanto, 109.220 euros. Isto de cold email para serviços de cold email entre fevereiro e agosto. Qual é que é a questão? Nós começámos a escalar isto em fevereiro, início de fevereiro. Entretanto, aconteceu a melhor coisa que me podia ter acontecido na vida, que foi conheci a minha mulher. Conheci a minha mulher, comecei a vir muito aqui para o Porto, o que me começou a dar diferentes inputs, porque muita coisa aconteceu com a minha mulher, isto vai ser um vídeo para outro dia, ok? Mas vou só falar da parte de vir para o Porto e começar a estar longe da equipe e do escritório, porque para terem noção, nesta altura a minha rotina era, eu chegava ao escritório às 8 da manhã, todos os dias, eu saía do escritório às 2, 3 da manhã, ok? Porque o nosso escritório, nós tínhamos lá 6 pessoas, e das 10 às 7, que era quando a malta trabalhava, era só apagar fogos, ok? Das 8 às 10 para mim era planear o dia, e depois das 7 às 2 da manhã, que era quando eles iam embora, era a altura que eu fazia focus work, porque eu tinha muito trabalho na altura, ok? Então esta era a minha rotina. E eu estava sempre lá. Ao eu mudar de ambiente e ao eu vir aqui para o Porto, permitiu-me começar a ver as coisas de uma forma muito diferente. Por exemplo, vamos imaginar uma casa, ok? Aqui este círculo é uma casa e tu estás sempre dentro desta casa a construir. Só quando tu sais desta casa e olhas para ela de fora é que tu consegues ver a construção que tu estás a fazer. E foi isso que me aconteceu. Eu estava já dentro da casa há demasiado tempo e eu tive que sair da casa para conseguir ver como é que ela estava. Ok? O que me leva depois ao terceiro passo, que eu fui para o Dubai em final de fevereiro. Fui lá 3 semanas e aí sim eu estive completamente off, ou seja, eu trabalhava 15 horas, 14 horas todos os dias, só mesmo estrategicamente a colocar as coisas in place. Nesta altura que eu comecei conteúdo, foi nesta altura que começámos a mapear os nossos processos com um consultor internacional, foi nesta altura que começámos a fechar os primeiros negócios a sério, que eu lancei o meu Ads Funnel. Muito progresso foi feito aqui, lá está, com os fundamentos errados. E isto é algo que eu vou só dar fast forward agora de março até
março até junho, porque basicamente eu em fevereiro decidi o que é que eu queria vender, eu em março criei a estrutura e de março até julho eu tive a escalar esta estrutura. Qual é que era o problema? Eu estava com as pessoas erradas e com as expectativas erradas com as pessoas. Ou seja, eu tinha contratado amigos meus e eu não estava a conseguir gerir da melhor forma, porque lá está, eu no início aquilo era uma brincadeira, ok? E nós divertimos muito, eu deixava passar muitas coisas e vamos todos jantar fora, vamos todos isto, vamos todos aquilo. Depois fez o quê? Quando o meu negócio se começou a profissionalizar e começou ok, nós agora precisamos de estrutura, gestão financeira, ser bem vestidos, falar bem com o cliente, chegar a horas, ter um escritório limpo. Quando eu comecei a ser esse tipo de chefe, as pessoas começaram não é esta a pessoa com quem eu vim trabalhar. Porquê? Porque eu habituei-os muito tempo, erro meu, habituei-os muito tempo a uma maneira de gerir e de trabalhar dentro da empresa, e depois quando quis mudar foi mal recebido, porque lá está, o cérebro estranha, ok? Eu entendi também que eu estava com as pessoas erradas, portanto não eram as pessoas que eu queria levar para a próxima parte do negócio. Coisas boas, coisas más, uns vão dizer uma história, mas essas pessoas saíram da empresa, foram cerca de 5 pessoas que saíram da empresa no espaço de um mês, que foi a melhor coisa que me aconteceu, ok? Eu gosto de dizer que a melhor coisa que me aconteceu este ano foi que eu estava aqui no centro, eu era uma pessoa de 22 anos, a fazer 25 mil euros ao mês, achava que era o rei, que ia a qualquer lado, não havia limites para mim, ok? Qualquer pessoa que me conhece sabe que é mais ou menos isto, que é chegava a um restaurante, pum, é tudo nosso, ou chegava a uma reunião, tipo, tu não és ninguém. Por acaso, isto não, de não és ninguém não, porque eu sou uma pessoa bastante humilde, mas estava num círculo muito mau. Tu, quando és uma pessoa de 22 anos a fazer tanto dinheiro que não é suposto e que não é quase dinheiro nenhum, mas para mim na altura era algum dinheiro, e reconheço que é 22 mil euros ou 25 mil euros, é bastante dinheiro para um jovem, mesmo para um adulto é bastante dinheiro. Mas o erro é que eu estava aqui no meio, eu à minha volta tinha muitas pessoas que me estavam a sugar recursos, sugar dinheiro, sugar tempo, sugar energia, e que eram yes men, ou seja, era o tipo de pessoa que qualquer coisa que eu dissesse, sim, se tu dizes é porque é, se tu dizes é porque é, se eu dissesse, o céu é verde, o céu é verde, o céu é amarelo, o céu é amarelo. E isso não me estava a fazer bem, porque lá está, as pessoas eu não estava a conseguir ver bem a realidade e que eu estava a matar-me a mim mesmo para pagar ordenados a pessoas que não se estavam a matar por mim, ok? Ou seja, posso dizer que eu tinha pessoas muito más na minha estrutura, mas que eu estava a fechar maus negócios porque eu sabia que lhes tinha que pagar a eles, mas eles não me estavam a trazer mais dinheiro. Então era um ciclo em que eu literalmente estava-me a matar a mim mesmo para lhes pagar a eles. Eu hoje em dia, e agradeço muito à minha mulher por causa disto, hoje em dia removi isso tudo e literalmente é um triângulo em que é Deus, eu, a minha mulher, uma barreira e depois sim o restante. A família, os clientes, eu digo que não tenho amigos, eu não tenho amigos, mas a minha família, os meus clientes e os meus parceiros, porque os meus clientes hoje em dia, eu digo honestamente, os meus clientes são a minha família e são pessoas que acreditam em mim, portanto se tu és meu cliente eu agradeço-te bastante. Pode não parecer, mas eu genuinamente, se há pessoa que eu gosto são os meus clientes. Não, nem todos, hoje em dia todos, mas quando eu tinha um modelo de prestação de serviço e trabalhava com uma malta muito mais corporate, eu não gostava de todos os clientes, mas hoje em dia o tipo de clientes que eu trabalho dentro da comunidade, dentro da consultoria, eu genuinamente considero a minha família e são pessoas que eu vou jantar e que se for preciso vêm cá dormir a casa e vêm cá ao estúdio que estamos todos a rir sem problema. E isso foi uma das lições que eu também tive este ano, que é, se tu não estiveres a gostar do que tu estás a fazer, não vale a pena tu continuares a fazê-lo. E eu não estava a gostar com o tipo de clientes que eu estava a trabalhar, também não estava a gostar com o tipo de colaboradores que eu estava a trabalhar, então eu cortei, literalmente, eu decidi cortar tudo, e não tive nenhum problema. Continuando, o que é que aconteceu? Eu estava com a estrutura errada, escalei uma estrutura errada, não estava a dar, não que eu não conseguisse continuar a escalar, conseguia, mas não me ia levar a um bom sítio porque eu não dava feliz a fazer o que fazia. Também as pessoas que estavam a gerir já me estavam a dar demasiada dores de cabeça, então foi literalmente, vamos cortar, não, há melhores maneiras de gerir o negócio. Nisto, cortei muita coisa, cortei também cerca de
10, 12 mil euros em nível de despesa. Foram 10 mil euros, hoje em dia já foram 15 mil euros em despesa, então eu tinha 20 mil, hoje em dia tenho 5 mil euros de despesas todos os meses, fixas, ok? Fixas. Claro que depois há sempre mais despesas. Mudei de serviço. Ou seja, parei de fazer prestação de serviços para fazer consultoria. E isto numa de... Cada vez mais eu estava a gostar. Eu estava a ver que pessoas à minha volta estavam a falhar. Lá está, o que eu vou dizer, eu não recomendo. Não estou a dizer que é a melhor maneira. Deixa-me só, já agora, que eu vou ter que publicar isto aqui bocado, portanto já agora vou já meter isto a transferir. Não estou a dizer que aquilo que eu vou dizer agora é o correto, mas eu pessoalmente quis começar a ter mais controle sobre aquilo que acontecia dentro do meu negócio, ok? Porque uma das coisas que estava a acontecer, que eu não estava a gostar nada, era que os problemas só chegavam até mim quando eram problemas mesmo grandes. Ou seja, eu não sabia, por exemplo, o que é que estava a acontecer no meu departamento, por exemplo, comercial, até alguém se virar para mim e olha, afinal tínhamos 7 verbal agreements e nenhum fechou, ok? Que foi algo que me lixou um bocadinho financeiramente, que é contar com clientes que nunca acabaram por fechar, porque o meu comercial na altura dizia-me, sim, temos 10 clientes para fechar, nenhum acabou por fechar. Nada contra, foi apenas o que aconteceu. Mas pronto, vamos lá. Mudei para consultoria e comecei. A maior diferença que eu notei quando eu mudei de prestação de serviços para consultoria, e eu já tinha ouvido isto precisamente do Pietro, que é uma grande pessoa. O Pietro é uma grande pessoa que eu valorizo bastante, mas foi o impacto que eu comecei a ter no resultado dos clientes, ou seja, fazendo consultoria e não prestação de serviços. Comecei a ter muito maiores resultados dos meus clientes e era incrível como eu, por exemplo, tinha clientes que eu tinha marcado 60 reuniões no ano inteiro para eles e eles não tinham fechado um cliente. Porque os problemas do cliente era muito mais do que só marcar reuniões. Eles tinham um problema de oferta, eles tinham um problema de como vender essa oferta, de como se posicionar no mercado, um problema de confiança. E eu, como o meu contrato com esses clientes era só de prestação de serviços, eu não estava a conseguir resolver esses problemas todos, ok? Até que eu decidi, ok, eu vou começar também a resolver esses problemas todos. Então a minha consultoria foi, basicamente, eu vou identificar todos os problemas do teu negócio, seja oferta, seja venda, seja inteligência artificial e processos no back-end, como já vou dar aqui em alguns casos, eu vou identificar os problemas que tu estás a ter, vou resolvê-los e com isso tu vais fazer mais dinheiro. Ponto. Esta é a minha oferta. Não tem nada que saber. Porquê? Porque eu tenho autoridade no mercado e quando eu falo as pessoas ouvem. Porque se tu não fores ninguém no mercado não consegues fazer uma oferta destas, mas eu gosto de ser o máximo simples possível, que lá está, uma das coisas que eu estou a dizer, uma das lições que eu aprendi este ano é simplifica, não compliques as coisas, simplifica, não vais estar a dizer a nível de ofertas, eu vou-te fazer isto, vou-te fazer aquilo, vou-te fazer aquilo, vou-te fazer aquilo, vou-te fazer aquilo. Não, eu vou-me sentar contigo, eu vou-te perceber qual é que é o teu objetivo, vou perceber o que é que te está a impedir de chegar àquele objetivo. Se eu te conseguir resolver, vamos trabalhar juntos para resolver isso, ponto, para tu chegares ao teu objetivo. Para isso, vais-me pagar 50 mil euros, por exemplo. Isto é a minha oferta, ok? Simples. Não cá, vou identificar e depois vou construir isto, vou-te dar e depois vamos reunir, depois vamos... Não. Okay? Simplifica. Muitas das vezes isso é um conceito também. Há uma foto que passa no Twitter, não sei quem é que tem Twitter, eu já não tenho, mas lembro-me de ver o ano passado, que era a diferença do modelo 1, 2 e 3 dos, acho que são motores da SpaceX, algo a ver com o Elon Musk, uma das empresas, acho que era das rocket ships de SpaceX, em que basicamente o modelo 1 era cheio de cabos e muito complexo, o modelo 2 era menos complexo e o modelo 3 era super simples, quase que só uma estrutura muito limpa, ok? E foi esse que funcionou, e foi isso que eu também aprendi, que é simplifica. Lancei a minha oferta no espaço de uma semana e meia. Isto tudo já agora, tenho-me esquecido de dizer que neste ano todo, a partir de fevereiro, eu comecei a criar a minha marca pessoal no Instagram, em que eu publicava todos os dias, e podem puxar para baixo para ver o quão mal os meus posts e os meus stories eram no início do ano, mas eu comecei a criar uma marca pessoal. E eu estava um dia, vou lançar uma consultoria. Como é que eu vou lançar uma consultoria? Literalmente, foi um dia, eu lembro que a minha mulher foi a uma formação rodoviária,
que eu estava... Não. Ela foi alguma coisa, basicamente que eu estava sozinho, eram 11 da noite, eu estava sozinho em casa, ou estava a dormir uma cesta. Lembro perfeitamente que ela não estava no sofá comigo, mas estava em casa. Ela estava a dormir uma cesta e eu escrevi um documento, basicamente, quero ajudar a escalar o teu negócio. Uns quantos de vós já devem ter visto este documento. Fiz um story basicamente a dizer: estou à procura de 3 founders que queiram escalar a sua empresa, requisitos, pumba. Tive 3 pessoas interessadas, fechei 2 pessoas. Essas 2 pessoas, uma delas é o Diogo Kopk, o outro é o Marcelo Santos. Têm as duas excelentes resultados hoje em dia, já compraram mais ofertas minhas, ou seja, o Diogo começou na consultoria, depois comprou o evento, depois comprou o outro evento, o Marcelo comprou a mentoria, depois comprou o evento, os dois estão na comunidade, o Diogo já tem 3 casos de estudo dentro da comunidade, o Marcelo este mês são um negócio de 7.000, um negócio de 8.500, estão muito bons. Aqui eu vi a velocidade com a qual eu estava a ter os resultados. Porquê? Porque não era só eu a empurrar o barco, ok? Estava eu sim a empurrar o barco, mas também estava os meus clientes a empurrar o barco, porque é um formato de done with you, ou seja, não sou só eu a entregar-te as reuniões, não, sou eu e tu, os dois, a ir juntos, ok? Se tu queres ver um bocadinho destas consultorias, eu disponibilizei as consultorias do Marcelo no primeiro link da descrição na minha comunidade para tu veres. Mas basicamente o Marcelo, que me vai levar aqui a outra lição, o Marcelo na altura veio até mim com um problema, ele estava a cobrar 700 euros por cliente e ele dizia-me, que é a segunda lição deste vídeo, ele dizia-me assim, porque eu acho que é caro, então não quer cobrar mais. Eu perguntei-lhe, é caro para quem? É caro para ti ou é caro para o cliente? Ao que ele me respondeu, pois é caro para mim, porque na verdade 700 euros para ele na altura era muito. Para teres noção, ele fazia 1.500 euros por mês, mas não era fixo. Se calhar tinha um mês que fazia 2.000, no outro fazia 1.000, no outro não fazia nada. Este mês, por exemplo, ele vai fazer 5.000, se acabasse hoje, porque os negócios que ele fechou, este tal de 8.5, não é colecionado 100%. O de 7 euros foi 3.500, 3.500, portanto não é tudo pago à cabeça, ok? Por acaso é de lhe perguntar, mas basicamente o objetivo dele no início de outubro era fazer 10.000 euros até ao final do ano, ele vai ultrapassar isso, portanto, excelente, ok? Ele conseguiu triplicar a média de faturação dele, de 1.000 para 3.000. Neste caso é 1.500 para 3.333. Mas o problema dele é caro a nível de quem? E foi aqui que eu entendi que o maior problema das pessoas não é a nível técnico, o maior problema das pessoas é a nível mental. Ele era extremamente bom a nível técnico e a construir as soluções que ele construía, só que ele a nível mental ele não acreditava que era capaz, por exemplo, de chegar a um cliente e cobrar 7.000 euros. E se ele não acreditava que era capaz, então ele não era capaz. Ok? Até que basicamente o problema aqui, como nós resolvemos isto, foi muitas conversas e lá está. Se quiseres ver exatamente como é que eu resolvi isto, vai ao link na descrição. São 54 euros ao mês para entrar na minha comunidade. Dentro da minha comunidade consegues ver as consultorias todas que eu lhe dei. Ok? Mas foi muito falar com ele e dar-lhe a entender que não é caro, bem pelo contrário. Tu estás a cobrar amendoins por ouro, basicamente. Estás a cobrar muito pouco. Tanto a nível de conversa, eu explicar-lhe, tanto a nível de números, mostrar-lhe, olha, isto é quanto o teu cliente vai fazer, 8.000 euros ao mês, isto é quanto tu estás a cobrar, 700 euros uma vez. Ou seja, tu estás a cobrar 100 vezes menos do que aquilo que tu vais fazer ao cliente, ok? Portanto, é caro para quem? Segundo cliente, Diogo, também muito bem sucedido, é uma pessoa que o problema deles é que eles estavam com demasiados clientes e queriam fechar outros clientes, mas não sabiam como, porque cada cliente novo é como se fosse uma grande confusão, ok? Porque tinha muita entrega que era preciso. Então o que é que nós fizemos para eles? Criámos aqui uma nova solução para eles, ok? Quando eu digo uma nova solução, desculpa, uma nova oferta, no sentido em que sim, eles vão entregar o mesmo resultado final, só que de uma forma diferente. Em vez de ser 100% eles construírem uma solução da AI, é ser muito mais à base de consultoria e construir depois no final. Se dá-lhes mais tempo, eles conseguem dividir
a oferta deles, em vez de ser 2 meses, em 3 meses, sendo que destes só um mês é que é construir. Okay? E o cliente fica muito mais... Há muitas variáveis pelo qual esta oferta funciona muito melhor. Não vou entrar em detalhe em todas, mas basicamente tu, para renovares um cliente, tu precisas saber que outros problemas é que o cliente tem. E se tu tiveres só a construir para um cliente e se não estiveres a falar com ele todas as semanas a nível de consultoria, tu não vais saber que problemas é que o teu cliente tem. A partir do momento em que eles mudaram isto, o cliente parece que começou a reter muito melhor, porque lá está, eles construíram uma relação com o cliente. Ok? Comecei a escalar a consultoria, até que fui a um retiro, nível mental, porque eu sabia, eu acho que consigo fazer muito mais do que aquilo que sou capaz e eu estou-me a limitar a mim mesmo. Ok? Fui a um evento do Elder Lacho, já o trouxe também, ele deu uma mentoria, ele não dá mentorias tipo em público, ele deu uma mentoria na minha comunidade, se quiseres também está no primeiro link da descrição. No dia depois de eu vir desta comunidade, eu fui com a minha mulher trabalhar à praia, nós nunca trabalhávamos na praia, e eu estava lá e eu quero fazer ainda mais daquilo do que eu gosto. O que é que eu gosto? Eu gosto de falar. Eu gosto de estar aqui a falar, eu gosto de falar num palco, eu gosto de falar com clientes, eu gosto de falar à mesa, eu adoro falar. Eu perguntei a mim mesmo, ok, como é que eu posso maximizar isto? Fazendo um evento. Então, e seguindo os meus princípios, que é, eu tento lançar qualquer oferta e qualquer ideia que eu tenha o mais rápido possível. Ou seja, por exemplo, se eu quiser saber se eu sou um bom cozinheiro, eu não vou estudar e será que sou um bom cozinheiro? Não, eu vou cozinhar, vou dar a 5 pessoas e vou perguntar, achas que eu cozinho bem? Se sim, excelente, se não, ok, a ideia está descartada. Então o que é que eu fiz? Eu lembro-me perfeitamente que eu estava a comer um gelado, eu criei um documento com os meus métodos, portanto com AI, criei um documento basicamente a explicar a oferta, eu falei lá 10 minutos com o AI e o documento foi criado, usei o template que já tinha, fiz um story, logo 20 pessoas responderam nesse dia, vendi 5 bilhetes, 4 ou 5 bilhetes nesse dia, de uma oferta a 200 euros e 15. Portanto, fiz 800 euros num dia, quando eu antes cobrava se calhar 800 euros por mês para consultoria. E eu, uau, ok, temos aqui algo para andar. Isto foi uma das coisas, eu posso partilhar, que eu andava um bocadinho sem motivação para trabalhar, porque eu sofri muito com isto da prestação de serviço e desta infraestrutura que eu tinha e os custos altos desmotivou-me muito mesmo, porque eu não tinha gosto nenhum em trabalhar. Quando eu tinha esta infraestrutura enorme no início do ano e muitos custos e anúncios e não quero voltar a lá, ok? Pelo menos não tão rápido. Desmotivou-me muito. Isto dos eventos motivou-me imenso, porque foi o que me levou a tornar-me, eu diria, a melhor pessoa em Portugal a vender através de stories. Porque eu todos os dias, durante um mês e meio, comecei a vender um bilhete, 2 bilhetes todos os dias nos meus stories, ok? E era literalmente todos os dias 215, 215, 215, 215, 215. Até que eu esgotei um evento de 100 pessoas. Eu fiz, deixa-me confirmar quanto é que eu fiz. Fizemos 11 mil euros a nível de bilhetes, depois lá no evento vendemos mais pessoas. E eu, ok, boa. Fiz o evento está algum no YouTube. E foi uma coisa que me mudou bastante em mim. Mudou bastante mesmo em mim. Mostrou-me muito daquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu não gosto de fazer. Mostrou-me ainda mais quem é que são pessoas sérias na minha vida, quem é que não são pessoas sérias. Imensas pessoas lá no evento que estavam lá a criticar, digamos. Eu nem lhes dou a oportunidade agora de comprar, mesmo que eu saiba que eles querem comprar, não lhes dou a oportunidade de comprar, porque lá está, dinheiro de pessoas más não valem mais do que dinheiro. Ou seja, não é porque tu me pagares 200 e queres-me pagar 215 euros que te vou deixar, por exemplo, entrar na comunidade. Se não fores uma pessoa que eu gosto e que eu respeito, ok? Lá está, claro que eu não conheço toda a gente, portanto eu deixo entrar algumas pessoas que não conheço, mas depois perceber, tipo, esta pessoa não é boa para a comunidade ou para o evento, eu removo. Que leva-me a outra lição, uma pergunta muito boa que eu aprendi este ano, que é: a custo de quê? A custo de quê? Ou seja, agora vou fazer um evento de 200 pessoas.
O primeiro foi para 100, o segundo vai ser para 200 pessoas. A custo de quê? Porque eu podia fazer, mas ia queimar, por exemplo, se calhar a minha audiência toda. Ia queimar a minha sanidade mental e as minhas margens. Tinha que mandar, tinha que fazer muitos anúncios, muito marketing. E não vale a pena. Então eu decidi que agora, para a próxima edição, não só não vai ser maior, como vai ser menor. Vão ser 50 pessoas em vez de 200. Porque eu não quero estar tanto a vender, eu quero estar mais a ensinar e a desenvolver os meus métodos e um evento mais low-key. Portanto, isto é uma excelente pergunta. A custo de quê? Um parceiro meu tem feito muito esta pergunta, que é eles queriam escalar até um número, vários milhões, e decidiram escalar para menos de meio milhão. Porque fizeram esta pergunta, que é a custo de quê? Muitas das vezes nós até conseguimos chegar ao próximo nível, mas se calhar é a custo da nossa vida e da nossa sanidade mental. E é a tal pergunta que é: tu aceitas 1 bilhão de euros significar que tens de morrer amanhã? Se calhar sim, se calhar não. Se calhar sim, caso queiras dar à tua família, se calhar não, caso queiras viver. Mas 99% dos casos a resposta é não. Porquê? Porque tu valorizas mais a tua vida do que dinheiro. Então tu não podes meter dinheiro como a coisa principal da tua vida. E tu não podes querer sacrificar-te a ti mesmo em troca do dinheiro. Daí a importância da pergunta: a custo de quê? Por exemplo, vale a pena tu escalares mais 10 mil euros ao mês significar perder a tua família? Ou o teu pai? Ou a tua mãe? Ou a tua mulher? Não, se calhar não vai. Se calhar não vale. Se calhar mais vale. Isto foi uma coisa que eu aprendi este ano, que eu antes era dinheiro, empresa. Eu este ano tenho as minhas prioridades, que é Deus, eu e a minha mulher, a minha família, os meus clientes. Ou seja, a custo de quê? Isto é uma pergunta extremamente importante. Depois, fechei mais clientes de consultoria, fiquei muito ocupado, fiquei com 15 clientes de consultoria de uma vez, não devia ter feito tantas vendas. Já aprendi com isto, este ano, para o próximo ano, mal acabem estes contratos, vou reduzir para 3 clientes apenas de consultoria. Porque lá está, eu já aprendi que eu preciso de muito tempo de foco, muito tempo em que eu consiga estar a desenvolver, e se calhar eu consigo mais entregar em 1 hora a falar com uma câmara para 100 pessoas do que 1 hora com uma pessoa, ok? O impacto consegue ser maior. Porque vem também de uma coisa que eu aprendi este ano, que é extremamente importante definir quais é que são os teus objetivos, ok? Não os objetivos de outras pessoas, mas os teus objetivos. Eu este ano tinha um objetivo de outra pessoa, que era fazer 1 milhão de faturação. Este não era um objetivo meu, era um objetivo que outra pessoa do mercado tinha, e eu também quis ter esse objetivo. Não era o meu objetivo, logo não estava a fazer sentido e estava-me a levar à ruína, literalmente. Eu posso dizer que eu antes vivia num vazio quando eu estava à procura deste objetivo. Hoje em dia o meu objetivo é liquidez e paz, porque é o meu objetivo. Está muito mais a ver com o meu estilo de vida e com o tipo de negócio que eu quero ter, ok? E eu, ao definir o meu objetivo, tudo se tornou mais claro e tudo se tornou mais óbvio. E o meu objetivo neste momento passa muito também por impacto, por conseguir impactar a vida de pessoas. Muitas pessoas ajudaram até o dia de hoje, clientes, sobretudo. Muitos clientes me ajudaram. Isto é algo que eu acho que as pessoas também não percebem, que é um cliente ao investir em ti dinheiro, ele está a ajudar. Portanto, tu tens que ser grato a esse cliente, ok? Mas estava a falar em impacto. Muitas pessoas me ajudaram e eu sinto que eu fui posto neste mundo para ajudar e para impactar. Não necessariamente para ser a pessoa com mais dinheiro deste mundo, mas para impactar. Eu acho que vou conseguir impactar muito mais do que acumular riqueza. Claro que vou conseguir acumular riqueza, não é? Mas não tanta como o impacto que eu quero causar. Eu acho que dou sempre mais do que aquilo do que recebo. E eu pessoalmente estou ok com isto. Mas é este o meu objetivo. É conseguir causar impacto e mudar. E porquê? Basta ir à rua. Este mundo está completamente estragado. Completamente estragado. As pessoas parecem que não têm nada na cabeça. As pessoas são tristes. As pessoas são chateadas, egocêntricas, pouco humildes. Mas não é só em Portugal, é em todo o mundo. E
Não quero viver, não é que eu não quero viver neste mundo, porque eu já estou habituado, mas eu não quero que os meus filhos vivam neste mundo. Então eu vou mudar o mundo ao nível que eu conseguir. Claro que eu não vou conseguir mudar o mundo todo, isso apenas Jesus conseguirá fazer, Jesus e Deus, mas eu vou mudar as pessoas que queiram ser mudadas. E é isso que eu tenho visto. Dentro da minha comunidade, nós lançámos há 4 semanas, mais do que 20 pessoas já fizeram mais do que 10 vezes o retorno da comunidade, ou seja, fecharam contratos de 3, 4 mil euros. Isso é mudar uma vida de uma pessoa. Uma pessoa como estas, como o Marcelo, que estava a cobrar 700 euros e agora cobra 7 mil euros, 10 vezes mais. Isso é mudar a vida de uma pessoa. Eu quero fazer isso. Eu quero. Se há coisa que eu oro é para que Deus me use a mim para mudar a vida das pessoas. A nível empresarial, a nível mental. Vocês hão de descobrir, porque lá está, eu ao escalar o meu negócio, eu vou ter que alcançar mais pessoas. Ao alcançar mais pessoas, eu vou começar a ser chamado de guru, de coach e de tudo isso. Não tanto porque eu sou um coach, um guru muito diferente, porque nenhum guru vem para aqui 40 minutos falar com esta honestidade e com esta transparência contigo. Eles escondem-se por detrás de vídeos editados no Instagram de 2 minutos, de 1 minuto. E esta é a pura verdade. E tu não conheces as pessoas de quem compras. A verdade é essa. Tu não conheces nada contra as pessoas, atenção, mas tu não conheces um Tiago Guimarães. Tu não conheces um Paulo Faustino. Tu não sabes quem eles são como pessoa. Tu vês o meu conteúdo, tu conseguir saber quem eu sou. Porque a pessoa que eu sou aqui é a pessoa que eu sou na vida real. É muito difícil alguém estar aqui. Tu por 1 minuto tu consegues meter uma capa. Agora com 40 minutos sem um script é muito difícil meter uma capa. Ok? Mas as pessoas da minha comunidade acho que conseguem perceber que eu sou uma pessoa que eu importo-me muito. E, por exemplo, eu tive um cliente meu semana passada, hoje é sábado, quinta-feira, o André Castanheira. Ele saiu do seu trabalho após fechar o primeiro cliente e era algo que ele já queria fazer há muito tempo. Ele disse: eu já estou farto do meu trabalho. E ao ver o meu conteúdo e aplicar, lá está, aplicou muito, conseguiu fechar um cliente e saiu do seu trabalho, tomou o passo. Isso é mudar uma vida. Alguém estava infeliz no seu trabalho e conseguiu sair. Super grato. O que é que eu disse? Pega na tua família, vai celebrar. Vai jantar fora. Tenho outro cliente, o Nuno Abreu. Era um enfermeiro que fazia 2 mil euros por mês. Hoje em dia faz mais do que 10 mil euros todos os meses. Todos os contratos que ele fechou até ao dia de hoje, o Nuno, a estar a ver isto, como podes comentar aí em baixo se for mentira, todos os contratos que ele fechou, eu disse-lhe assim: Nuno, pega na tua família, vai jantar fora. Porque essas são as pessoas mais importantes da tua vida. É a pessoa que se deita ao teu lado e são os teus filhos. E lá está. Isto é uma coisa que cada vez mais eu estou a passar dentro da minha comunidade e dentro das pessoas que me rodeiam, que é: não basta tu seres bom em negócios, tu tens que ser um bom homem, tu tens que ser bom em tudo da tua vida, porque um homem não é só bom em negócios, um homem é bom com a sua mulher, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos, consigo mesmo e com Deus, ok? E eu sei que eu ajudar-te não vai ser só dar-te mais dinheiro. Isso é o primeiro problema que eu tenho que resolver, que é ajudar-te a ter mais dinheiro. Mas eu sei pela minha experiência que dinheiro por si só não me ajudou. Ok? Dinheiro ajudou muito, mas também me trouxe muito abaixo. Ou seja, eu consigo entender que é muito mais do que dinheiro que eu tenho que ajudar as pessoas. Mas lá está, o principal que eu ajudo neste momento da minha vida inicial ainda é dinheiro. Ok? Leva aqui a outros pontos, umas quantas lições só. Acho que já disse muita coisa neste vídeo. As pessoas precisam de ser lembradas mais do que elas precisam de ser ensinadas. Eu praticamente todas as minhas reuniões de consultoria lá na comunidade, eu tenho de dizer sempre a mesma coisa, que é: não vendas a solução, vende o resultado. Não vendas que fazes AI automações, vende que ajudas as empresas a conseguir aguentar 2 vezes mais clientes com os mesmos recursos, ok? Não vendas a solução, vende os resultados. Toda a gente sabe, nem toda a gente sabe disto, não é? Mas muitas pessoas dentro da comunidade já ouviram disto. Contudo, continuam sempre a fazer o mesmo erro.
O que me leva a entender que as pessoas precisam de ser lembradas mais do que precisam de ser ensinadas. Então eu agora tenho muito cuidado ao consultar. Eu digo sempre duas coisas, que é nada do que eu te vou dizer tu não sabes, tu já sabes isto tudo, tu apenas precisas que alguém te diga para te fazer sentido. Número 2, tudo o que eu te disser, tu filtra, ok? Nem tudo o que eu te vou dizer é correto e deve ser aplicado no teu caso. Não é por eu achar que tu deves fazer. Não é por eu achar que tu deves fazer. Okay? E depois digo o terceiro, que é, eu não te vou ensinar nada de novo, hei de ensinar sempre algumas coisas novas, não é? Mas eu digo isto, que é para a pessoa ficar com um cérebro mais aberto e mais receptivo. Eu digo, eu não te vou ensinar nada de novo, eu apenas te vou lembrar, ok? Depois, quarta coisa que eu aprendi, não é por eu ser bom a fazer soluções de AI que eu vou ser bom a ter uma empresa de AI, ok? Não é por eu ser um bom editor de vídeos que eu vou conseguir ter uma boa empresa de edição de vídeos. Completamente diferente tu seres bom a fazer algo e tu conseguires ter uma empresa boa em algo. E eu vejo, eu sou o primeiro a admitir que este ano eu era muito bom em email marketing e eu sou o melhor de Portugal a nível de email marketing e os números ditam, mas eu não consegui ser tão bom numa empresa. Era a melhor empresa a mesma, porque não há quase empresas de email marketing, ok? Mas eu, por mim mesmo, era um 9,5 de 10. A minha empresa em email marketing, se calhar, era um 7 de 10. Há uma grande diferença. Ok, eu admito que não fui bom. Ainda não consegui ser bom a construir algo. No caso, já falámos, simplifica. Número 5, que é o que eu vou fazer para o próximo ano. Para o próximo ano, o meu objetivo, posso dizer publicamente, fazer 250 mil euros líquidos. Ok? Líquidos. Como é que eu vou fazer isto? Não vai ser a nível de adicionar novas ofertas, e novos funis, que era a forma como eu estava a achar que ia fazer, é cortando, ok? Ou seja, vou cada vez mais começar a cortar em vez de adicionar. Não é, agora vou para email marketing, vou começar em anúncios, vou começar em LinkedIn. Não, vou cortar. Ok, vou cortar, vou só fazer um funil, vou só fazer uma oferta, vou só falar para um tipo de pessoa, vou só falar para um mercado e vou só me focar numa coisa, ok? Quanto mais eu conseguir, porque isto é, imaginemos, eu tenho 10 raios de energia, ok? Se eu dividir um raio para aqui, 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 vão ser 10 raios deste tamanho. Agora, eu tenho esta energia toda e o que eu quero é tudo na mesma direção e vamos para lá. Quanto ao meu objetivo, 250 mil euros líquidos, é um objetivo que tem motivos, ok? Lá está. Não quer dizer que eu chego ao final do ano e, olha, sabes que mais, não é este o meu objetivo. Vou mudar. Porque nós fomos ensinados tens de ter um objetivo, tens de ter um objetivo. Sim, tens. Mas tu também podes focar no trabalho só por te focares. Não precisas ter um objetivo financeiro. Que eu na verdade digo isto, mas isto nem tem sido o meu objetivo. Eu tenho dito publicamente que o meu objetivo é ajudar 10 mil pessoas, como ajudei o André, o Marcelo, o Diogo, o Nuno, o Fábio, muitas pessoas. O meu objetivo é ajudar 10 mil pessoas enquanto estiver cá neste mercado. Digamos, 10 mil pessoas que queiram ser ajudadas. Portanto, nem sei porque é que me veio este objetivo dos 250 mil. Se veio para alguma coisa foi, se eu disse para alguma coisa foi, está dito, também não vou cortar o vídeo, não vou fazer nada, mas cada vez mais eu tento me focar não em objetivos de tenho que fazer este dinheiro, mas mais tipo, ok, eu tenho que fazer estes inputs, e nem tenho que fazer inputs, eu faço o que eu quiser. A verdade é essa, eu faço o que eu quiser. E eu neste momento eu quero é poder construir. Poder mesmo construir. Poder estar em foco, construir um excelente produto, a falar com a minha comunidade, a fazer imersões, a fazer eventos e garantir que isto é incrível. É isso que eu quero. Ok? É isso que eu quero e é isso que nós também vamos fazer. Do meu lado é isso. Foi um excelente vídeo. Um excelente vídeo para fazer. Eu vou publicar isto agora. Last words.
Também estamos em 43 minutos. Ei, que bom vídeo que isto deve ter ficado. Que bom vídeo que isto deve ter ficado. Pá, eu diria, não tenhas medo. Não tenhas pressa. Tipo, eu estou aqui agora, estou numa sala incrível. Eu não tenho pressa nenhuma. Eu não preciso fazer 1 milhão amanhã. Eu preciso é de chegar até amanhã. De estar vivo amanhã. Para poder continuar a fazer o que eu gosto. Que é trabalhar. E estar com a minha mulher. E viver novas experiências. Eu não preciso fazer 1 milhão amanhã. Tem calma. Analisa. Eu não fiz o meu objetivo este ano. Objetivo. Mas de onde eu saí, eu consigo analisar de onde é que eu saí, de onde é que eu estava e de onde é que eu estou agora. As pessoas que eu consegui, as pessoas más, as cobras que eu consegui tirar da minha vida, as despesas que eu consegui tirar da minha vida e as pessoas que eu consegui encontrar e o modelo que eu consegui encontrar e, acima de tudo, a minha mulher e o Senhor. Portanto, nem tudo é sobre dinheiro. Nem tudo é sobre dinheiro. Um mentor meu diz, e talvez acabamos com isto, que é: se tudo o que tu tens é dinheiro, então tu não tens grande coisa. Se tudo o que tu tens é dinheiro, então tu não tens grande coisa. Ok? Estamos juntos. E a vida é linda. A vida é bela. Vamos! Vamos!